as colegas fazem, Carol, vem comer bolo. Eu digo, tô fora, meu estômago não é lixo. Amém. Eu venci para o glória de Jesus e graças a Deus de vocês. Amém. Hoje é dia 147, gente. A gente vai ler 1 Crônicas 26 a 29, Salmos 127. Vão aí junto, hein? Se eu der alguma gafe, vocês já sabem, hein? Me ajuda. Amém? Estes eram os turnos dos guardas de segurança dos coreitas. Messelemias, filho de Coré, da família de Asaf, dos filhos de Messelemias, Zacarias, o mais velho, depois Jediael e Zebadias, Jatiniel, Elão, Joanã, Elioenai, Elioenai, 7 filhos, dos filhos de Obed-edom, Semaías, o mais velho, depois Jeozabade, Joá, Sacar, Natanael, Amiel, Issacar, Peuletai. Deus tinha abençoado Obed-edom com esses 8 filhos. Semaías teve filhos que se destacaram na família por serem líderes competentes. Foram eles Otine, Rafael, Obed, Eusabade. Peraí, gente. Pronto, agora foi. Eram competentes. Peraí, foram eles, Otine, Rafael, Obed e Eusabade. Os parentes dele, Eliú, Semaquias, também foram líderes competentes. Todos esses eram descendentes de Obed-edom. Eram competentes e aptos para a obra. Ao todo foram 62. Messelemias teve 18 filhos e parentes que se destacavam. Os filhos de Oza, o Merarita, foram Sinri, que, embora não fosse o mais velho, era considerado pelo pai como o primeiro. Depois Ilquias, Tebalias e Zacarias. Ao todo foram 13 filhos e parentes. Os turnos dos guardas, supervisionados por seus chefes e executados por seus parentes, mantinham a ordem no templo do Eterno. Todos foram nomeados para esses cargos pelo mesmo critério, sem privilégios para as famílias mais importantes. A distribuição foi feita por sorteio. Selemias foi designado para a porta leste. Seu filho Zacarias, sábio conselheiro, assumiu a porta norte. Obed-edom assumiu a porta sul e seus filhos foram nomeados para o depósito. Supim e Oza tinham a responsabilidade da porta oeste e da porta conhecida como Salequete, na rua de cima. Os guardas ficavam um ao lado do outro, 6 levitas por dia no leste, 4 por dia no norte e no sul, e 2 de cada vez no depósito. No pátio a oeste foram postos 4 guardas e dentro do pátio, 2. Esses foram os turnos dos guardas entre os descendentes de Coré e de Merari. Outros levitas foram encarregados da área financeira do templo de Deus. Os gersonitas, descendentes de Ladã, Jeiel, com seus filhos Etã e Joel, eles estavam encarregados das finanças do templo do Eterno. Dos descendentes de Anrão, de Izar, de Hebron e de Uzuel, Subael, descendente de Gerson, filho de Moisés, era o tesoureiro-chefe. Seus parentes, por parte de Eliezer, foram seu filho Reabias, seu filho Jesaías, seu filho Jorão, seu filho Zicre e seu filho Selomote. Selomote e seus parentes estavam encarregados de todos os objetos de valor consagrados pelo rei Davi, pelos chefes das famílias e por vários generais e comandantes do exército. Eles dedicavam o despojo que adquiriam na guerra para o serviço do templo do Eterno. Além disso, tudo que havia sido consagrado pelo vidente Samuel, por Saul, filho de Quise, por Abner, filho de Neri, por Joabe, filho de Zeruía, todas as dádivas consagradas ficaram sob a responsabilidade de Selomote e sua família. Dos descendentes de Izar, Kenanias e seus filhos foram nomeados oficiais e juízes encarregados
das questões externas ao serviço do templo. Dos descendentes de Hebron, Asabias e seus parentes foram encarregados da administração das questões relacionadas ao serviço de Deus e aos negócios do rei no território a oeste do Jordão. Eram 1.700 homens de extrema competência. De acordo com os registros genealógicos dos Hebronitas, Gerias ocupava o cargo de chefe. No 40º ano do reinado de Davi, o último ano, foi feito um levantamento da genealogia de Hebron, e encontraram-se homens capazes em Jazar de Gileade. Eram Gerias e 2.700 parentes dele. O rei Davi encarregou-os das questões administrativas relacionadas à adoração a Deus e aos negócios do rei no território a leste do Jordão, nas tribos de Rubem, de Gade e da meia tribo de Manassés. Esta é a relação dos descendentes de Israel, dos chefes das famílias dos comandantes e dos capitães e dos demais oficiais do serviço militar do rei. Todo mês do ano, uma divisão militar estava a serviço. Cada divisão tinha 24.000 homens. A primeira divisão para o primeiro mês, Jazobeão, filho de Zabdiel, encarregado de 24.000 homens, ele era da linhagem de Pérez e comandava todos os oficiais militares no primeiro mês. A divisão para o segundo mês, Dodai, de Aoi, encarregado de 24.000 homens, Miclote era o chefe da divisão. O comandante para o terceiro mês, Benaia, filho do sacerdote Joiada, encarregado de 24.000 homens. Esse era o mesmo Benaia, chefe do pelotão dos 30. Seu filho Amizabade era chefe da divisão. A divisão do quarto mês era Azael, irmão de Joabe. Seu filho Zebadias foi sucessor no comando de 24.000 homens. A divisão para o quinto mês, o comandante era Samute, o israelita, encarregado de 24.000 homens. A divisão do sexto mês era Ira, filho de Iques de Tecoa, encarregado de 24.000 homens. Do sétimo mês, Elis de Pelon, um efraimita, encarregado de 24.000 homens. Do oitavo mês, Sibecai de Usate, um zeraíta, encarregado de 24.000 homens. No nono mês, Abiezer de Anatote, um benjamita, encarregado dos 24.000 homens. 10º mês, Maarai de Netofate, um zeraíta, encarregado de 24.000 homens. No 11º mês, Benaia de Piratom, um efraimita, encarregado dos 24.000 homens. A divisão para o 12º mês, Eudai de Netofate, descendente de Otoniel, encarregado dos 24.000 homens. Os administradores dos negócios das tribos foram de Rubem Eliezer, filho de Zicre, de Simeão Cefatias, filho de Maaca, de Levi Asabias, filho de Quemuel, de Arão Zadok, de Judá Eliú, irmão de Davi, de Issacar Onri, filho de Micael, de Zebulon Ismaías, filho de Obadias, de Naphtali Jeremote, filho de Asriel, de Efraim Oséias, filho de Azazias, da meia tribo de Manassés, Joel, filho de Pedaías, da meia tribo de Manassés em Gileade, Ido, filho de Zacarias, de Benjamim, Jaaziel, filho de Abner, de Dan, Azareel, filho de Jeroão, e esses foram os oficiais encarregados da administração das tribos. Davi não registrou os homens com menos de 20 anos de idade, porque o Eterno tinha prometido multiplicar Israel como as estrelas do céu. Joabe, filho de Zeruía, começou a fazer a contagem dos homens, mas não pôde terminar. A ira de Deus veio sobre Israel por causa do recenseamento. Por isso não consta o número total nos registros oficiais do rei Davi. Os suprimentos do palácio estavam sob a supervisão de Asmavete, filho de Adiel. Jonatas, filho de Uzias, era responsável pelos depósitos distribuídos entre as cidades distantes. Esri, filho de Quelube, era encarregado dos trabalhadores rurais. Simei, o Ramatita, era o encarregado das vinhas. Zabde de Sifá era encarregado do vinho que era armazenado. Baal-Hanã de Gederá era encarregado das oliveiras e das figueiras bravas das planícies. Joás era encarregado da produção do azeite. Citrai, de Saron, era encarregado dos rebanhos apacentados em Saron. Safate, filho de Adlai, era encarregado dos rebanhos do vale. Obil, o ismaelita, era encarregado dos camelos. Gedias de Meronote era encarregado do jumento.
Jaziz, o agareno, era encarregado das ovelhas, e esses eram os encarregados de administrar as propriedades do rei Davi. Jonatas, tio de Davi, conselheiro sábio e letrado, e Jeiel, filho de Aquimone, cuidavam dos filhos do rei. Aitofel era o conselheiro particular do rei. Usai, o arquita, era amigo do rei. Aitofel foi mais tarde substituído por Joiada, filho de Benaia, e por Abiatar. Joabe era o comandante do exército do rei. Davi convocou todos os líderes de Israel, os administradores das tribos, os chefes da administração do governo, os comandantes, os capitães militares, os gerentes do patrimônio e de rebanhos do rei e dos seus filhos, enfim, todos que tinham algum cargo importante no reino. E o rei Davi disse a eles: ouça-me, meu povo, eu estava decidido a construir uma estrutura permanente para a arca da aliança do Eterno, um descanso para os pés de Deus. Mas quando eu me preparava para construir, Deus me disse: você não poderá construir uma casa para me honrar, porque você se envolveu com muitas guerras e matou muita gente. O Eterno, Deus de Israel, me escolheu entre toda a minha família para ser rei sobre Israel. Antes, ele tinha escolhido Judá para ser a principal tribo. Depois, escolheu minha família e, por fim, separou-me entre os filhos do meu pai e foi do agrado dele tornar-me rei sobre todo Israel. Agora, de todos os muitos filhos que ele me deu, escolheu Salomão para ocupar o trono do rei do Eterno sobre Israel. Ele ainda prometeu: seu filho Salomão construirá minha casa e os meus pátios. Eu o escolhi para ser meu filho, e eu serei seu pai. Se ele estiver determinado a seguir as minhas ordens e executar as minhas determinações, sustentarei o seu reino para sempre. Portanto, publicamente, diante de todo Israel, a comunidade do Eterno, e aos... Posso ler o restante? Pode, Elisa, peraí, deixa eu só terminar esse capítulo. E aos ouvidos de Deus digo isso: obedeçam e estudem todos os mandamentos do Eterno, Deus de vocês, para que vocês possam aproveitar ao máximo os benefícios dessa boa terra e passá-la por herança a seus filhos, garantindo a eles um bom futuro. E você, meu filho Salomão, procure conhecer bem o Deus do seu pai, sirva-o de todo o coração e mente, pois o Eterno examina o coração, discerne todas as motivações. Se você o buscar, você sem dúvida o encontrará. Mas se você o abandonar, ele o deixará. Presta atenção. O Eterno escolheu você para construir a casa santificada. Tenha coragem e determinação. Cumpra esta tarefa. Em seguida, Davi apresentou a seu filho Salomão os planos para a construção do complexo do templo. O pátio, as salas anexas, as salas das reuniões, o lugar do sacrifício da expiação. Entregou a ele também todas as plantas de tudo que o Espírito de Deus tinha posto na sua mente. Os pátios do templo, a distribuição das salas anexas e os depósitos para guardar os objetos consagrados. Entregou ainda ao filho o plano da organização do trabalho dos levitas e dos sacerdotes, na condução do ministério do templo do Eterno e dos cuidados dos utensílios para o culto. Determinou quanto ouro e prata seriam necessários para cada objeto de uso sagrado, a quantia de ouro e de prata para o candelabro, para suas lâmpadas, o ouro para a mesa dos pães consagrados, a prata para as mesas, o ouro dos garfos, as vasilhas, os jarros, o altar de incenso. Passou às mãos dele o projeto da escultura dos querubins, com as asas abertas sobre a arca da aliança do Eterno, isto é, o trono dos querubins. Por fim, Davi disse a Salomão: estas são as plantas de todo o projeto que o Eterno me deu e me fez entender. E Davi acrescentou: tenha força e coragem, não fique com medo, nem desmotivado. O Eterno, meu Deus, está com você.
ele não deixará você sozinho. Ficará do seu lado até que se complete o último detalhe para o trabalho do templo de Deus. Todos os sacerdotes e levitas estão prontos para ajudar você. E também artesãos habilidosos, capazes de trabalhar com qualquer tipo de material. Eles estão prontos para começar o trabalho. Tanto os líderes quanto o povo já estão a postos. Depende agora de você dar as ordens. Elisa, você quer continuar, meu amor? Cadê você? Deixa eu enxergar onde ela está. Achei. Pode abrir, Elisa, o microfone. Davi convocou todos os líderes de Israel, os administradores das tribos, os chefes da administração do governo, os comandantes e capitães militares, os gerentes do patrimônio e dos rebanhos do rei e de seus filhos. Enfim, todos que tinham algum cargo importante no reino. O rei Davi disse a eles: ouça-me, meu povo. Eu estava decidido a construir uma estrutura permanente para a Arca da Aliança do Eterno, um descanso para os pés de Deus. Mas quando me preparava para construir, Deus me disse: você não poderá construir uma casa para me honrar, porque se envolveu em muitas guerras e matou muita gente. O Eterno, o Deus de Israel, me escolheu entre toda a minha família para ser sobre Israel. Antes ele tinha escolhido Judá. Elisa, você está lendo 29, né? Porque eu não estou achando a sua leitura, amor. Eu não sei se sou só eu. É 1 Crônicas 29, Elisa. Agora é Salmo 127. Não, ela estava lendo o 28. 28. Você leu até o 27. Gente, tá? antes do O 127, 28 a Tati já leu. deixa eu só falar. Antes do 127 tem o 29. Depois é o 127, tá? Agora eu estou atenta. Como eu dei algumas gafes, eu estou atenta. Não. Você tem que ler o Foi 29, Elisa. Foi 1 Crônicas. Meu amor, foi. Agora é 1 Crônicas 29. A gente leu do 20, não sei. A gente estava no 28. Você está repetindo. Foi lido do 26. Ó, eu vou ler o 29 e você lê o Salmo 127. Fica engatilhada aí, tá bom? Tati, Ok. Oi. Tati. Foi lido do 26 ao 28. Isso, Pois amor. é. Elise, eu vou ler o 29, você fica preparada, você lê o Salmo 127, tá bom? Ok. Tá sem som, tá? Você fechou o microfone. Obrigada, Soninha. Em seguida, o rei Davi, dirigindo-se a toda a comunidade, disse: meu filho Salomão foi separado e escolhido por Deus para essa obra. No entanto, ele é jovem e é inexperiente, e o trabalho é desafiador. Não estamos falando de um simples local de encontro entre pessoas, mas de uma casa que será o ponto de encontro com o Eterno. Eu me esforcei de modo que está tudo preparado para a construção do templo ao meu Deus. Todo o material necessário, o ouro, a prata, o bronze, o ferro, a madeira, as pedras preciosas e ornamentais, as pedras para o alicerce, para as paredes, tudo em grande quantidade. Além do mais, como tenho o coração nessa obra, além de tudo que eu preparei, eu estou entregando a minha fortuna pessoal de ouro, de prata, para tornar esse lugar, essa casa, um lugar de adoração ao meu Deus. 105 toneladas de puro ouro de Ofir e 245 toneladas de prata refinada para o revestimento das paredes do templo, para o trabalho em ouro e prata dos artesãos e artífices. E quanto a vocês, quem está disposto a contribuir para o Eterno? Os chefes das famílias, os líderes das tribos de Israel, os comandantes e capitães do exército e os gerentes dos negócios do rei apresentaram-se de bom grado e contribuíram generosamente. Ofertaram para a construção do templo de Deus 175 toneladas de ouro, 10.000 moedas de ouro, 350 toneladas de prata, 630 toneladas de bronze e 3.500 toneladas de ferro.
Quem possuía pedras preciosas entregou-as para o tesouro do templo do Eterno, que estava a cargo de Jeiel, o gersonita. O povo se alegrou com as ofertas voluntárias, pois todos contribuíram espontânea e generosamente. O rei Davi ficou muito feliz. Davi louvou o Eterno diante de toda a comunidade. Bendito sejas, ó Eterno, Deus de Israel, nosso Pai, desde muito tempo e para sempre. A ti, ó Eterno, pertencem a grandeza, o poder, a glória, a vitória, a majestade, o esplendor. Tudo que há no céu e na terra, o reino, ó Eterno, é todo teu. Estás acima de tudo. Riqueza e glória vêm de ti, e reina sobre todas as coisas. Na palma das tuas mãos estão a força e o poder para engrandecer e fortalecer todos. Aqui estamos, ó nosso Deus, para te agradecer e para louvar o teu precioso nome. Mas quem sou eu e quem é o meu povo, para que tenhamos a ousadia de dar alguma coisa a ti? Tudo vem de ti. Estamos apenas devolvendo o que tu mesmo nos deste generosamente. Diante de ti somos estrangeiros, peregrinos como nossos antepassados. Nossa vida é como uma sombra insignificante. Ó Eterno nosso Deus, toda essa abundância de material para a construção de uma casa, para adorar ao teu nome, vem de ti mesmo. Tudo veio de ti. Eu sei, ó Deus, que não te impressionas com o exterior. O que desejas é sinceridade. Por isso, contribuí de coração, honesta e voluntariamente. E me alegro ao ver todo o povo fazendo o mesmo, contribuindo espontaneamente. Ó Eterno, Deus de nossos antepassados Abraão, Isaque e Israel, mantém esse espírito voluntário para sempre neste povo. Que o coração de todos esteja arraigado em ti. Dá, meu filho Salomão, um coração íntegro para obedecer os teus mandamentos, seguir as tuas instruções, os teus conselhos e executar o plano da construção do templo. Mais uma vez, Davi se dirigiu a toda a comunidade. Louvem o Eterno, seu Deus. E todos louvaram o Eterno, o Deus dos seus antepassados, e lhe adoraram com toda a reverência na presença do rei. No dia seguinte, mataram animais para o sacrifício e ofereceram ao Eterno 1000 bois, 1000 carneiros, 1000 ovelhas, com ofertas de bebida e muitos outros sacrifícios. Celebraram o dia inteiro, comendo, bebendo diante do Eterno com grande alegria. Depois disso, repetiram solenemente a coroação de Salomão, o filho de Davi, ungindo o rei diante do Eterno. Zadok foi ungido sacerdote. Salomão assentou-se no trono do Eterno como rei no lugar do seu pai Davi. Tudo caminhou bem e todo Israel se subordinou a ele. Todos os líderes do povo, até mesmo os outros filhos do rei Davi, o aceitaram como seu rei e prometeram ser leais a ele. O Eterno fez que Salomão fosse aclamado pelo povo. Concedeu a ele poder e honra, como a nenhum outro rei de Israel. Davi, filho de Jessé, reinou sobre todo Israel por 40 anos. Reinou 7 anos em Hebrom e 33 anos em Jerusalém. Ele morreu em idade bastante avançada, com muita riqueza e glória. Seu filho Salomão foi seu sucessor. A história de Davi, desde o início até o fim, está registrada nas crônicas do vidente Samuel, do profeta Natã e do vidente de Gade. Elas contêm detalhes do seu reinado, do seu heroísmo e de todos os acontecimentos relacionados a ele, ao povo de Israel e aos reinos ao redor. Elisa, pode ler, meu amor, Salmo 127. Se o Eterno não construir a casa, a obra dos construtores não passará de frágeis cabanas. Se o Eterno não guardar a cidade, o vigia noturno não servirá para nada. É inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhar como alucinado. Você não sabe que ele gosta de dar descanso a quem ama? Não vê que os filhos são os melhores presentes do Eterno, que o fruto do ventre é seu generoso legado? Como flechas de um guerreiro são os filhos de uma juventude cheia de vigor. Vocês, pais, são abençoados demais, quando têm muitos filhos. Seus inimigos não terão chance contra vocês, serão varridos imediatamente da sua porta. Glórias a Deus. É isso? 127.
Glória a Deus, é isso, aleluia. Gente, voando que eu já peguei 4 minutos da intercessão. Eu li o mais rápido que eu consegui. Sorriam para a foto. 1, 2, 3 e... Glórias a Deus. Amém, Jesus. Tem que parar a Gente, nos vemos gravação, amiga. amanhã. Amiga, tem que parar a gravação. Vou parar, gente. Obrigada, gente.